Olá, tudo bem? Eu sou o Romo, pai da Sara, da Claire e de mais um que tá chegando por aí. Ou dois, né? Oi, eu sou a Lana, eu sou mãe do Timóteo e do Matias. Esse aqui é o vídeo Prevenção em Família e a gente quer falar hoje sobre fatores de proteção. Se você é pai, se você é mãe de criança ou adolescente e tem interesse em como família ser fator de proteção para o risco ao uso de drogas do seu filho, vem com a gente que a gente tem muito conteúdo para te mostrar. E já que nós estamos falando em fatores de proteção, se você também quiser acompanhar os fatores de risco, você encontra ali na nossa playlist Fatores de Risco para o Uso de Substâncias Psicoativas. O que são fatores de proteção, né? São comportamentos, ações e situações que ajudam você como familiar a proteger o seu filho para o uso de substâncias psicoativas. Pequenos ajustes, pequenas ações, pequenos posicionamentos que você pode ter que vai contribuir para que ele não faça uso. É bem interessante porque às vezes os pais, os professores, as pessoas têm uma ilusão de que meu filho é adolescente, eu quero prevenir que ele faça uso de drogas. O que eu faço? Eu vou chamar uma palestra da Cruz Azul. Eu vou colocar meu filho no ProERD. Por exemplo, a gente tem como Cruz Azul vários projetos, o ProERD também é algo muito interessante. Entretanto, essas são contribuições, né? Nada disso vai salvar o teu filho de que ele não vai fazer uso de drogas de jeito nenhum. E se você está gostando do nosso material e está acompanhando os nossos vídeos, não esquece de seguir o nosso canal, de seguir as nossas redes sociais e também de compartilhar. E também se inscreve aí no nosso canal para você receber os novos conteúdos, para que você possa estar por dentro das informações que serão bem pertinentes nesse desafio, né, de criar filhos. O primeiro ponto que a gente quer apresentar para você, ele é bem específico. Pais que conseguem de maneira clara e sucinta estabelecer regras para os filhos. Isso é uma coisa que parece simples, mas que não é, né? Se você tem, assim, filhos nessa idade de adolescente, a pré-adolescência, e você agora vai querer incutir regras na vida deles, deixa eu te dizer uma coisa, já era. A gente tem que começar bem de pequeno. Quando os nossos filhos começam a andar, a se comunicar, eles precisam entender essa dinâmica de responsabilidade sobre as suas ações. E como eles entendem isso? Com um bom estabelecimento de regras, limites. Impor limites é saudável. É interessante porque também tem fases da vida, né? Eu tenho uma criança em casa e desde cedo a gente sempre tentou e sempre estabeleceu regras muito claras. A gente explica o porquê das regras, pois quem estabelece as regras lá em casa somos eu e o meu marido. Sim. Entretanto, eu não tenho filho adolescente ainda. Quando chegar a adolescência dos meus filhos, eu sei que essa dinâmica do estabelecimento das regras, ela precisa mudar. Isso é importante. Se você tem filho adolescente, a questão do como a casa funciona, como as regras da casa funcionam. A dinâmica de responsabilidades, isso, né? Não dá mais para ser de cima para baixo, onde o pai fala e o filho simplesmente obedece. O adolescente quer participar. O adolescente quer se sentir pertencente, ele quer se sentir ouvido. Então é interessante que na adolescência, por exemplo, os pais e os filhos eles cheguem em um acordo com relação às regras, né? Você perguntar para o seu filho, a gente tem, por exemplo, essa questão, né? Você pode sair com os amigos. Que hora que você acha que é adequado para você que tem 14 anos voltar para casa? Pede a sugestão para o filho, deixa ele participar disso e chega num consenso com ele, né? Isso é importante. Né? Essa ideia de transferência de responsabilidade imediata, né? Porque você não vai passar para ele a decisão final. A decisão final vai ser pautada entre vocês como família, mas ele então se torna protagonista também na decisão. Ele não está agora só seguindo regras que ele não concorda. Ele começou também a ser ouvido nessa discussão familiar e isso é muito importante. E aí ele começa a entender que as regras não são tão ruins, que na verdade elas são protetivas para que ele possa ter qualidade de vida e uma vida saudável. Eu acho que a gente já pode até ir para o segundo fator de proteção, que é ter um ambiente acolhedor em casa. Tem tudo a ver com esse estabelecimento de regras. E é engraçado, porque num primeiro momento você pode achar que são duas coisas muito distantes. Sim. Estabelecer regra e Como acolhimento. que uma regra pode ser acolhedora, né? Se você souber mediar isso, esse estabelecimento de regras, ter uma casa organizada, né, é ter uma casa acolhedora. O filho sabe o que vai acontecer.
Ele sabe qual que é o horário que todo mundo vai jantar. Por exemplo, né, o que eu acho muito interessante, acho muito acolhedor na questão das regras. O filho sabe que, por exemplo, 7 horas da noite, ele chegou da escola, a mãe chegou do trabalho, o pai tá chegando do trabalho, então ele sabe que daqui a um pouco todo mundo vai se arrumar pro jantar. Tá engajado então, naquela missão o ali, filho, né? O filho, eu vou juntar as duas coisas, né? A regra, o participar com esse ambiente acolhedor. O filho, então, ele já ajuda a pôr a mesa. O filho sabe, por exemplo, que ele pode mexer no celular até às 6h30. Opa, mas a mãe chamou para sentar na mesa, ele tem que deixar o celular de lado. Porque se eu quero um ambiente acolhedor, não adianta eu ter todo mundo na mesa e cada um mexendo no celular. Isso não tem nada a ver com acolhimento. Isso é legal, porque isso faz também aquele link do que a gente falou num vídeo anterior, da necessidade de ser um fator de risco esse não bom relacionamento na mesa. Porque muitas vezes está todo mundo na mesa, mas está todo mundo com o seu celular ligado. Lá em casa a gente criou uma regra, na mesa não tem celular vai pro sofá. Então, assim a gente já desde pequeno consegue transmitir para os nossos filhos que tem espaços, que tem regras, mas ele não, por ter regras, deixam de ser acolhedores. Porque aquele momento ali vai ser legal. Isso, e se essas regras são claras, se essas regras são estabelecidas principalmente no ambiente com a ajuda de um adolescente, eu tenho um ambiente que é acolhedor, eu posso promover o sentimento de pertença nele. Terceiro fator de proteção familiar. Pais que se relacionam bem, pais que têm ótimo relacionamento entre si, ou bom ou ótimo, né? Poxa, mas se como é que eu posso contribuir com a vida do meu filho? Como é que é o relacionamento do casal? A dinâmica marido e mulher, né? Isso, tem tudo a ver. Se você quer ser um fator de proteção na vida do teu filho, trata bem a mãe dele. Se você quer ser um fator de proteção na vida do teu filho, trata bem o pai dele. A criança e o adolescente, eles prestam muita atenção e eles aprendem a se relacionar com o pai e com a mãe. Então, se o pai e a mãe, exatamente, se eles conversam, se eles se abraçam, se o filho vê o carinho, ele aprende esse relacionamento. São pequenas atitudes, são coisas muito pequenas. Às vezes a gente acha que prevenção às drogas é algo complexo. Um programa, né? Faça 10 coisas que você não vai usar droga. Isso não é verdade. Exatamente. As coisas não funcionam bem assim. É muito mais na dinâmica do dia a dia, né? No tratar com gentileza, no tratar com carinho, no deixar a criança, deixar o adolescente participar da dinâmica da casa. Isso é prevenção às drogas e também a outros comportamentos de risco, né, Romulo? Sim. Então a gente falou nesse vídeo sobre os 3 pontos mais importantes ou muito importantes dentro dessa dinâmica relacionamento familiar. O primeiro que a gente conversou então foi sobre esse bom estabelecimento de regras, de uma maneira clara, sucinta, onde essa criança e esse adolescente se torna participativo dentro dessa proposta. Na sequência, abordamos de maneira bem clara e sucinta também a questão do bom acolhimento familiar. Essa família que cria um ambiente para que essa criança possa se desenvolver como ser humano ali dentro de maneira a se sentir amada. Por último, claro, esse amor e essa comunhão, esse relacionamento fraternal entre o esposo e a esposa, que é extremamente importante e referência para essa criança. Esse foi o vídeo sobre fatores de proteção. Como você, como pai, como mãe, pode ajudar o seu filho a se proteger do uso de drogas. E lembre-se, seja o presente sempre presente.